Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui o estudo de triângulos. Vocês vão acompanhar esse conteúdo no capítulo 12, página 235. Vamos aplicar aqui algumas propriedades importantes para o triângulo, ok? Então, vamos à nossa aula. Bem, existem duas propriedades importantes para o estudo de triângulos, que é a propriedade, o teorema do ângulo externo e a soma dos ângulos externos de um triângulo. Vamos começar aqui com o teorema do ângulo externo. Bem, o que seria o teorema do ângulo externo? Diz o seguinte: em qualquer triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Como assim? Veja bem. Vamos determinar aqui 3 pontos. Por 3 pontos a gente consegue aí um triângulo. E aí vamos traçar os segmentos de reta formado por esse triângulo, certo? Porém, essas retas, gente, elas são infinitas, então a gente vai prolongar cada uma dessas retas. Ó, o segmento AB, vamos poder aqui prolongar esse segmento, tá? Assim como a gente pode prolongar o segmento BC e o segmento CA. Perceba que os ângulos que estão dentro do triângulo, esses 3 ângulos aqui, são os ângulos internos, estão na região interna do triângulo. Mas, como o teorema trata-se do ângulo externo, então, já que fizemos a prolongação aqui nessa reta, por que a gente prolonga? Para a gente conseguir enxergar esses ângulos externos. Então, temos aqui alguns ângulos externos, olha só. Temos esse ângulo externo, este e este, que a gente está aí vendo na cor verde, tá bom? Poderíamos ter outro, ó. A gente pegou esse lado aqui do triângulo, mas poderíamos ter pego esse lado aqui. Aqui também a gente teria um ângulo externo. Vou até colocar para vocês, ó. Poderíamos também ter um ângulo externo aqui, tá? Um ângulo externo aqui, ou até mesmo um outro ângulo externo aqui, ok? Mas vamos destacar aí esses 3 ângulos que foram selecionados, tá bom? Mas temos outros, só para vocês saberem. Bem, com isso, a gente chega à seguinte situação. Sabemos que os ângulos A mais B mais C, ou seja, os ângulos que pertencem ao vértice A, vértice B e vértice C, é igual a 180 graus. E isso pela soma dos ângulos internos, né? Que são esses ângulos que estão nessa cor. É igual a 180 graus. Porém, se a gente observar, temos aí alguns ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos que a medida é igual a 180 graus. Olha só, se eu pegar a medida aqui do vértice A, mais o ângulo externo, ó, esses 2 ângulos aqui, nós vamos ter aí um ângulo de meia volta, que nós vamos ter que a soma desses dois dá 180 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Assim como o ângulo do vértice B com esse ângulo aqui externo também dá 180 graus. O ângulo B mais o ângulo externo é igual a 180 graus. E o ângulo C, esse aqui, ó, interno, mais seu ângulo externo, ou seja, a soma desses 2 ângulos aqui, gente, também vai dar 180 graus. Então, vocês precisam fixar aí essa ideia de que a soma de um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180 graus, como diz no teorema, que em cada ângulo externo é igual à soma dos seus ângulos internos não adjacentes. Tá bom? Entenderam? Além disso, do teorema do ângulo externo, temos também a soma dos ângulos internos. Então, vamos entender o que significa isso. Bem, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Então, vejam só. Vamos pegar aqui o nosso triângulo. Então, vamos nomear aqui os nossos ângulos externos com as letras gregas do alfabeto. Aqui nós temos alfa, aqui beta, aqui gama.
Então, pela definição, temos que alfa mais beta mais gama é igual a 360 graus. Vamos verificar como isso acontece através de uma demonstração. Olha só. Observe, ao se mover aqui, esses três ângulos, vocês terão aqui exatamente, ó, 360 graus. Então, aí juntou os três ângulos externos de um triângulo qualquer. Isso é só questão de rotação, de ângulo, de como que você pode visualizar, certo? Bom, então é isso. São duas definições importantes que a gente está vendo aqui nessa videoaula, que é o teorema do ângulo externo e a soma dos ângulos externos, ok? Então, vamos para a prática agora? Olha só. Dado o triângulo abaixo, determina a medida do ângulo x. Gente, existem várias maneiras da gente determinar aqui a medida de x, mas vamos aplicar o teorema do ângulo externo. Como assim, tia? Eu tenho esse ângulo interno, que mede 60 graus, tenho esse ângulo interno, que mede 40 graus, e esse ângulo externo, ele mede x, né? É o que eu quero descobrir. Porém, pelo teorema do ângulo externo, eu sei que a medida desse ângulo aqui, com esse, deixa eu fazer o desenho dele para vocês entenderem, ó. A medida desse ângulo externo com esse ângulo interno aqui é igual a 180 graus, não é isso? Então, vamos descobrir esse ângulo que eu coloquei aqui de vermelho. Vou colocar, pode chamar de outra incógnita, né? Vou colocar aqui uma interrogação. Então, eu preciso saber a medida desse ângulo aqui em vermelho. Então, olha só. Para isso, eu vou usar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Olha só. Eu sei que a minha interrogação, que é esse ângulo aí, eu não sei quem é, mais 60, olha que eu estou pegando os ângulos internos, mais 60 graus, mais 40 graus, isso daqui dá igual a 180 graus, pois sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Logo, gente, a minha interrogação mais. Aí, vamos fazer a soma aqui, ó. 60, entra. Isso aqui dá 100, né? 60 mais 40, 100. Igual a 180 graus. Então, lá na minha interrogação, eu vou fazer 180, o 100 está somando, ele vai passar aqui subtraindo, então vai ficar 180 menos 100. Então, onde eu coloquei lá a minha interrogação, 180 menos 100, isso daqui dá 80. Logo, descobrimos, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que esse pedacinho aqui, ele mede 80 graus. Então, vou tirar aqui minha interrogação, já que eu descobri esse valor. E vou colocar o valor que eu descobri, que foi 80 graus. Pronto. Mas eu preciso aplicar o teorema do ângulo externo para descobrir o valor de x. E o teorema do ângulo externo diz o seguinte, que o ângulo adjacente mais o ângulo externo é igual a 180 graus, não é isso? Então, eu vou pegar os meus 80 graus mais o meu ângulo externo, que está sendo chamado de x, isso daqui dá 180 graus. Assim, resolvendo essa equação, x vai ser igual a 180. Tá mais 80 lá, menos 80 aqui. Então, x vai ser igual a 180 menos 80, isso daqui dá 100. Então, tá aí, gente, o resultado. Aplicando aí o teorema do ângulo externo, descobrimos aqui o valor da variável x.
né, que representa o nosso ângulo externo. Então, para vocês perceberem, existem várias maneiras. Olha só, o ângulo X deu 100. Se eu fizer a soma de 40 mais 60, também vai dar 100. Então, eu poderia somar esses dois ângulos aqui, que também daria o mesmo resultado, tá bom? Mas aí a gente precisou, basicamente, trabalhar duas situações, que foi a soma dos ângulos internos de um triângulo e o teorema do ângulo externo. Entenderam? Vamos a esse segundo exemplo aqui agora. Determine dado o triângulo abaixo, determine a medida do ângulo X. Então, vamos observar aqui. Eu tenho esse ângulo interno, que mede 60 graus, e tenho a medida desses três ângulos externos, que mede x, 130 e 110. Bem, aqui, não necessariamente eu vou aplicar o teorema do ângulo externo, porque eu só tenho a medida de um único ângulo, eu não tenho a medida desses outros dois. Também não tenho a classificação desse triângulo, se ele é isósceles, é escaleno, é equilátero. Então, se eu tenho a medida desse ângulo externo e desse, então eu vou aplicar a soma dos ângulos externos, em que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é igual a 360 graus. Então, eu vou ter que x mais 130 graus mais 110 graus é igual a 360 graus, aplicando aí a soma dos ângulos externos. Resolvendo essa equação, eu vou ter que x mais, vamos fazer a soma aqui, 130 mais 110. Isso aqui dá 240, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó, 240 graus. Isso aqui vai ser igual a 360. Aí, isolando x vai ser igual a 360. Se tá mais 240, vem para cá menos 240. Fazendo aí a subtração de 360 menos 240, isso aqui é exatamente 120 graus. Não é isso? Então, determinamos aí o valor de x. Encontramos através da soma dos ângulos externos de um triângulo. Bom, aqui, gente, é uma forma de resolver, tá? Aplicando aí essas propriedades, mas também existe outra maneira de você aplicar aqui. Olha só, se esse ângulo interno aqui mede 60 e esse ângulo externo aqui mede x, ao invés de aplicar a soma dos ângulos externos, eu poderia aplicar aqui o teorema do ângulo externo, pois x mais 60 é igual a 180. Olha outra maneira de resolver a mesma situação. Eu vou ter que x mais 60 é igual a 180. E aí, isolando a variável x, você vai ter 180 menos 60. E subtraindo 180 menos 60, x vai ser igual a 120 graus. Observe, gente, que é o mesmo resultado, apenas a resolução ela é diferente. Então, cabe a você analisar o triângulo e resolver pela melhor forma, o que você achar melhor, ok? De certa forma, aplicando aí todo esse conhecimento que a gente vem estudando aí em relação aos triângulos, ok? Bom, pessoal, então é isso. Vou estar deixando um exercício aí para vocês aplicarem esses dois conhecimentos que nós aprendemos nessa aula. O teorema do ângulo externo e a soma dos ângulos externos de um triângulo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.